A melhor aluna da turma está ali, ó. Olha ali. Coisa linda. Vamos lá. Mais ou menos, já sei quais são as dores de vocês, né? Mais ou menos. É que, na verdade, assim, até estão me gravando, mas eu vou ter que falar, né? Ao que me parece, a correção foi feita muito correndo, né? Por que foi feito correndo? Porque eu vejo, assim, que várias coisas que vocês me mandaram, eles não avaliaram. A pessoa botou tal e qual. Por exemplo, eu recebi uma prova que a pessoa, antecipação de tutela, a pessoa fez no nome da ação, abriu o tópico, fez nos pedidos e não pontuou. Com todo o respeito, isso só pode ter sido o quê? Ausência de leitura. Total, né? Gente que botou o valor da causa, eles não pontuaram. Aí se enrolaram naquela sorte de citação, que eles picaram muito também, né? E aí você sabe que depois que anularam 2 questões, 5.000 pessoas a mais. E o tempo foi muito reduzido. Vocês concordam? A primeira e a segunda etapa foi o menor tempo de correção que teve até hoje. A prova foi que foi dia 19 de 13 de setembro. Não deu um mês para uma prova que teve uma aprovação muito grande de cara e mais 5.000 depois. Então, a primeira coisa, e isso é uma boa notícia. Primeiro, né, as pessoas dizem assim, eles não dão recurso, um monte de gente passa. Vocês sabem disso. Eu não sei nas outras áreas, mas pelo menos no civil passa. E por quê? Porque é o momento que eles vão analisar. Porque essa correção foi feita muito mal feita. Então, façam o recurso. Mas a minha chance é pouca. Façam vocês. Mas não deixem de fazer, porque às vezes dá certo, né? Então, a primeira coisa é isso. Segundo, vocês devem estar chocados com isso, né? Eu fiz exatamente o que estava no espelho. Eu coloquei exatamente e não pontuaram. Eles não viram. Tá aí agora, vocês vão ter que recorrer para eles verem. É um choro geral, né? É o primeiro momento. E depois se queixa de juiz ainda, né? Não vão ler de nada. Então esse é o primeiro. E o segundo assunto que nós vamos tratar agora, eu vou começar pela primeira vez da maneira inversa, é a questão 4. Eu não teria como não começar por ela, né? Porque a questão 4 é 1.25. E com todas as pessoas, até porque eu não sou especialista em responsabilidade civil, muito menos em CDC, e todas as pessoas com quem eu tenho conversado, que eu tenho me informado sobre essa matéria, todas elas dizem que são da área, que não se trata de CDC. Né? Inclusive, uma professora até se propôs a fazer um parecer, mas não adianta, a gente não pode juntar parecer, que é pior. A Isabel Cristina Porto Borges, alguns de vocês conhecem. Especialista nisso, ela diz que isso não passa nem perto de uma relação de consumo. Aliás, é tudo errado, né? Aí eles dão uma história do famoso atleta que vai correr 200 metros, toda uma história ali. E aí vem a parte pior, quando ele diz assim, viajou para o Rio de Janeiro, José sofreu um grave acidente, tendo sido atropelado por um ônibus executivo da Sociedade Empresária D, com sede em São Paulo. O serviço de transporte executivo é explorado pela sociedade empresária. D, limitada, de forma habitual, organizada profissionalmente, remunerada. Isso aqui é uma viagem. Né? Restou do acidente por distração do condutor, quer dizer, não é nenhum problema assim no motor, um problema de freio, né? Não tem nada disso. Em virtude do ocorrido, ele não pôde participar do torneio. E aí, se a pessoa já errava a ideia central, que era da relação de consumo, ela vinha errando na sequência. Porque daí ela já não vai usar os artigos que eles queriam. Segundo, o prazo de prescrição muda. Né? Enfim, tudo muda. E eu particularmente entendo que isso aqui, eu nunca vi nada tão errado na minha vida, até no momento que eles botam o 37, parágrafo 6º da Constituição, né? Que é a responsabilidade da Fazenda Pública pelo dano causado pelo agente público, que eu não enxerguei o agente público até agora.
Claro. Aliás, as pessoas estão procurando jurisprudência desse caso deles, elas não acham? Não, ninguém. Ninguém. Ele não é, né? E aqui ninguém sofreu lesão. Mas ninguém sofreu dano dentro do ônibus. Ah, não, ainda tem isso, eles não dizem a condição que ele diz que ele é o erro de redação, de formulação. A pessoa pensou um monte de coisa na cabeça dela, mas ela não conseguiu exteriorizar. Eu tenho certeza que eles quiseram pegar esse caso aqui para pegar o caso de um carro que explode, machuca alguém que está na rua por um problema do motor. Mas eles foram de uma... Mas o 37 sexto, então, eu achei assim uma viagem só de ida, né? Nem cheirando a gente chegava nisso aqui. Isso aqui é Narcos puro, né? Isso é Narcos. O Tadeu também dá um exemplo. Só a pessoa sofrer, né? Não, e na questão do... Não, e a perda de uma chance em competição é muito difícil aplicar. Perda de uma chance em competição não se aplica basicamente. Pode? Não! Eles fizeram a questão por um lado. Então, essa questão, eu vou pedir para vocês, que já tem um pessoal se mobilizando para isso, que vocês também se mobilizem que vocês conhecem, para mandar e-mails para o Conselho Federal, que é uma via à parte, pedindo anulação dessa questão. Aquela prova do 10º exame em 2013, que eles anularam 2 questões, eles anularam não foi porque eles são bacanas, porque eles não são bacanas. Eles anularam porque o Conselho Federal anulou. Então, uma mobilização muito grande. Mas se eu mandar e-mail, eles vão saber, o Conselho Federal não tem nada a ver. Ele pressiona a FGV. Ele não manda os nomes de vocês, é outra via. Então, mandar e-mails todos os dias, pedindo anulação dessa questão. Vocês conhecem alguém, peço para essa pessoa interferir diretamente. Existe lá no grupo OAB Civil, segunda etapa, uma mobilização. E não adianta mandar para a FGV. É para o Conselho Federal. Eu mando, vocês mandam, todo mundo manda. A gente começa a postar, escancarar isso daqui. Porque, assim, ainda que eles não anulem abertamente para todo mundo, se na hora de corrigir eles fizerem o papel deles, é o que a gente quer. Né? Agora, se não pressionar, eles vão... Porque eles já se fizeram de loucos no padrão de respostas. Vão se fazer de louco quando mais? Então, eu não quero que eles digam assim, a gente errou. Que chato isso, né? Mas eu quero que eles anulem, pelo menos na correção. Então, a gente vai dizer, olha... Eles têm que anular, eles têm que levar em conta no recurso, porque isso daqui está errado. E como é que vocês vão recorrer a essa questão? Essa questão é uma questão... O grande problema, não sei se de abrir o espaço de recurso do site lá. Quando vocês abrem assim, ó, recurso da questão 1, 2, 3, cada uma é espaço. Né? E aí vocês vão ter que colocar uma preliminar. Antes da resposta da letra A. Porque não tem espaço para preliminares, entenderam? É tudo muito, muito específico. E vocês vão colocar uma preliminar, olhem bem, assim como eu, como todo mundo. A nossa preliminar vai ser no sentido de anular a questão com a atribuição da totalidade da nota ou, pode até botar assim, ó, alternativamente,
aceitar a responsabilidade civil pelo Código Civil como certa. Para vocês é alternativo. Tanto faz. Não vamos colocar eles numa pressão assim, ó, ou anula ou não anula. Na verdade, são pessoas muito vaidosas. Porque a pessoa que faz isso daqui, ela tem um interesse muito mais de vaidade do que de valor. Porque o que se ganha para trabalhar nisso daqui, isso aqui é uma coisa simbólica. É um valorzinho que não dá para se divertir. Né? E a pessoa, ela opta por isso, porque o que ela quer fazer? Ela quer chegar numa sala de aula e dizer, eu faço a prova da OAB. Né? Só pode ser isso. Porque são pessoas que têm algum nome, então elas têm, sabe, não estão passando fome. Então só pode ser por vaidade. E se eu estou bem de vida e eu faço um troço desse, por pouco dinheiro, ou eu fiz uma promessa, né? Olha, o dia que eu ficar bem de vida, eu vou trabalhar na prova da OAB. Né? Ou então, né? É por vaidade mesmo. E realmente dá um impacto. Imagina o cara chega para dar aula para vocês uma pós, assim, tudo bem, eu sou fulano, eu faço a prova da OAB. Ele vende muito mais livros do que a média, vocês concordam? Todo mundo compra um livro dessa gente aí. Então, o grande motivo é esse. Então, aliás, eu sempre digo, cada questão, cada resposta, cada coisa que vocês vão começar a fazer, vocês sempre vão começar assim, ó, excelentíssimos senhores examinadores. Fulano vem respeitosamente. Eu digo para vocês, quando eu faço um recurso desse, eu me humilho muito mais do que a média. Que às vezes tu mete a boca num juiz, né? Numa petição, aparece e ninguém leu. Isso jamais eu vou dizer uma prova do OAB. Sim, porque ali tu está lidando com outro nível, né? De subjetividade. Então você vai começar, o excelentíssimo senhor examinador. Antes de mais nada, né? E aí vocês vão colocar isso. E aí vocês vão colocar a passagenzinha. Agora, no mérito, por que a questão deve ser avaliada? E aí nós vamos partir para a avaliação. A vantagem da anulação é que se ganha 1,25 de graça, como aconteceu com o pessoal do 10º exame, que ganharam 2,5. Mas aquilo foi um movimento que o pessoal começou... Ninguém. Não, cada dia o pessoal está mais parado. E apesar de tudo, vão sair daqui hoje, 3 vão mandar e-mail para a OAB, 4 vão ficar esperando. Ninguém foi atrás de ninguém. Ninguém foi atrás. 10º exame, as pessoas cobraram da gente. Me chamaram lá na OAB, os alunos me chamaram. Professora, a senhora pode vir aqui, eu estava na PUC, não vou esquecer. A gente está aqui, quer falar com alguém da OAB, tem que ser a senhora. Me chamaram. Eu fui, né? Os alunos me chamaram, eu fui. Eu nem tinha marcado hora. Então, vocês têm que mobilizar, porque eu não tenho legitimidade. Vocês concordam com isso, né? Eu vou mandar também, eu vou fazer contatos também, que eu conheço uma pessoa lá que ajudou muito da outra vez. Agora, vocês têm que mobilizar. E se anular, muito bem. E se não anular, tudo bem. Indo pelo Código Civil, a grande parte de vocês chega a fazer uma média de 1 ponto nessa questão. Porque vocês, olhem só, vamos pegar o padrão aqui deles, vamos pegar. Ó, aplica-se o CDC, 0,10. A pessoa botando pelo Código Civil já ganharia 0,10 também. Aí depois, responsabilidade civil objetiva. Não, objetiva ainda. Né? 0,10. Tanto faz que se for pelo Código Civil, de repente ela vai ser subjetiva, né? Dependendo da avaliação. Se bem que eles não pediram o tipo de responsabilidade. Aí depois, pois José é consumidor por equiparação. Isso daqui eles vão ter que dar 0,15 para todo mundo. Conforme termina o 14 do CDC e o 37º da Constituição. Esse daí eu não entendi. Até agora eu estou pensando. Às vezes eu acho que eu sou muito burro. E aí, vocês acertam. Aí depois, além da perda de uma chance, 0,10. Eu não pedi perda de uma chance, mas tu só perde 0,10. Entenderam? Deverão ser pedidos os danos morais pela violação e indenização por danos emergentes. Na verdade, quem colocou dano material, dano moral, quem colocou indenização, vai definir que dentro disso estão esses danos. Né? Isso daqui para nós é o de menos.
e colocar lá o artigo, olhem bem, 927, que isso daí todo mundo colocou, é na verdade, o 927, né? Aí já deveria fazer a pontuação aqui. O mais engraçado, não sei se vocês viram, é que eles falam da perda de uma chance, isso, aquilo, aí eles vão para o Código Civil. Agora nós vamos para o Código Civil. Agora nós vamos lá, Código Civil, agora sai do Código Civil, sai de novo. Vocês não notaram isso? Eles não conseguem ir até o fundo ali do negócio. Depois, prazo, 3 anos. Porque se eu estou indo pelo Código Civil, eles vão ter que valorizar isso. E, por fim, o consumidor terá a faculdade da demanda no seu domicílio. É que, na verdade, casualmente, o local do dano também caberia aqui, né? Então, é uma pontuação que todo mundo vai fazer. A maioria tirou 0,10. Mas aí que tá. Vocês vão colocar o 100 ou 94, e aí vocês vão pedir a pontuação de 0,20. Mas vocês concordam que pelo menos 1 ponto em média vocês fazem, né? E vocês concordam que 1 ponto em média salva, né? Não, tem gente que precisa um pouquinho mais, né? Mas essa pontuação aqui é a salvadora. Aí vocês vão dizer, e tu acha que tem chance? Eu acho que tem. Principalmente no pedido alternativo, se não anularem, que pelo menos corrija pelo Código Civil. Desde que haja uma pressãozinha, pelo menos, né? Sem contar que no mês que vem tem eleições da OAB, né? Então é um momento bom de pressionar, né? Sim. Na questão 4. Quanto abriu, porque tu vai clicar em cima, questão 4. E eles vão te dar o espaço de escrita ali. E não coloquem, porque daí vocês vão estar perdendo tempo de vocês. Estou falando isso daqui porque não adianta colocar doutrinas, jurisprudências, colar. Vocês têm que ir na objetividade, entenderam? Claro, algumas jurisprudências vocês podem pegar, RESP 500, pode até mencionar. Essa é a jurisprudência. É só para dar argumento. Mas não me comece a copiar e colar emenda, até porque tem um espaço muito limitado e eles vão odiar. Eles gostam de objetividade. Tu vai fazer a preliminar. De repente menciona alguns julgados. Doutrina nem adianta, né? Doutrina é papo para eles. E aí tu vai passar a trabalhar com cada coisa que tu fez. Apontando os acertos e pedindo o quê? A integralidade da nota. A integralidade. Ou, no caso, se eles aceitarem pelo Código Civil, pelo menos a pontuação que vocês apurarem. STJ. Não, é melhor STJ. Porque como uma prova unificada, né? Mas o STJ, nossa, pra mim é super tranquilo, né? Tem divergência, na realidade. Tem aplicação das duas situações. Mas é que, na verdade, a situação específica é essa. Não existe aplicação. Porque não tem... Porque não conta a situação em si, né? Para onde que ele estava indo? De onde ele estava vindo? Quem era esse motorista? A gente não sabe. Agora a gente está vendo que ele é um agente público. Né? Não. Ainda tem mais um detalhezinho. Não. E vocês vão ver, mais de uma vez acontece isso. É letra A e letra B. Só que vocês já viram que na questão 2, pelo menos, a 1, na 2, não me lembro. Eles vão lá e colocam B1, B2. Mas é que a 1, a 2. Vocês notaram que, a verdade, tudo que for o número 1 é o que eles perguntaram, e o número 2 é o que eles pensaram. Claro, olha aqui, ó. Qual a legislação deve ser aplicada? E quais os danos? Aí eles dizem, aplicação do CDC. Tá, aí os danos vêm. Aí vem a segunda, qual é o prazo? Aí o prazo, tal. Aí depois, o consumidor terá... Sabe, eles fizeram uma mistura para separar isso daqui que não existe. Justificar. A questão que eu falo para vocês que eu achei super... Mas essa daqui tá bem fora da casinha mesmo. Essa aqui foi... Essa daqui, ó. Cadê ela? É a questão 1. Não é 1.
É a do uso capião, qual é o número dela? É 1. Essa questão aí, então, é muito, mas muito... Ó, poderia José requerer a indenização das benfeitorias? Aí eles botam. Mas é uma outra que eles têm B1 também, que eles não pedem. Não é essa. A3. É a 3. É a 3, que tem A1, A2, B1, B2. Ó, com a saída de Eduardo de casa, a Ana poderá continuar residindo no imóvel, que providência deve ela tomar? Aí eles botaram lá, sim, poderá na qualidade de sucessora. Tá, e qual é a providência? A providência é continuar, porque não tem o que fazer. Está subrogado. Não, aí eles botaram o A2, cuida, que não tem nada a ver com a pergunta. Neste caso, a locação prosseguirá automaticamente. Mas a resposta não existe. Porque não tem a pergunta. Com a saída, Ana poderia continuar? Sim. Aí eles assim, pô, agora como é que a gente faz? Vamos botar que ela continua. Tanto que eles criam A2. Vocês notam isso? Mas a pergunta não foi, vai continuar ou não? Já foi perguntado num, é uma repetição, é um bis in idem. Mas agora, vocês não se notaram, a pior parte não é essa, é a B. A partir do momento que Eduardo deixou o lar, seu pai Rodrigo não ter mais interesse em continuar a garantia da locação, pode de alguma forma desvincular-se da fiança? Aí olha lá a resposta. Caso não pretenda continuar garantindo o contrato, ele vai poder exonerar-se, desde que o faça no prazo de 30 dias. B1. Ninguém perguntou. Ainda assim, o fiador continua responsável pelos efeitos da fiança por 120 dias da notificação. Ninguém perguntou da responsabilidade. Isso daqui eles não podem considerar. Entenderam? Aí vem a letra C, que daí realmente, a C eles perguntam. Olha ali, ó. O que pode, José, o que pode fazer para evitar que o contrato fique sem garantia? Vai exigir de ano uma nova garantia. Agora, aquele B2 não foi sequer ventilado na questão. Eles inventam os B1 e B2 na cabeça deles. Mas sabe o que é isso aqui, né? Para ficar fácil para quem vai corrigir, né? Eu falei para vocês, a pessoa faz assim, ó, corrige, confere. Aí assim fica mais fácil. Mas tudo isso daqui são questões, já está vendo que cabe recurso, né? Então a 4 você já sabe. Errei. É essa preliminar e pressão. Vamos tentar resolver por aqui. E se não der, olha, aí se não der, digo para vocês, isso daqui não tem como. Isso daqui depois é caso de reconsideração para o conselho, é caso de ação. Isso aqui não pode, isso aqui não existe. Não existe. Sabe, não existe. Só se a questão fosse muito clara. Agora, a questão não fala se alguém se machucou dentro do ônibus, não fala para onde eles estavam indo, não fala nada. Nada. Então, vamos lá. Agora vamos, então, para a peça. Vamos começar agora, então, de frente para trás. Primeiro, não tinha nenhuma dificuldade, a não ser algumas invenções deles aí, que eles inventaram lindamente, e aí fica ruim mesmo. Mas o que está errado na correção deles foi o que eles não corrigiram. Né? Não é corrigir assim, corrigiu errado. Eles não corrigiram. Então a peça, vocês já sabem, é uma consignação em pagamento, e realmente a consignação, e ainda digo para vocês olham ali, ó, Henrique efetuou a apresentação do cheque e foi devolvido. Passados meses, Mário conseguiu um novo emprego e, diante da inércia de Henrique, que permanece na posse do cheque em cobrar a dívida, procurou o fim de quitar o débito. Entretanto, Henrique havia se mudado e a questão toda vai. Particularmente, já acho que pelo enunciado eu não vejo nenhuma urgência. Então, a história da antecipação de tutela, para mim, eles já colocaram até a mais. Eu não disse se ele tem que fechar um negócio ou não tem. Um cara que, né... Mas aí tu teria que fazer consignação com obrigação também, né?
Identificação? Porque quando é identificação, eles escrevem. Né? Eu sei porque uma pessoa me mandou uma ontem, pela primeira vez eu vi como é que fica, né? 0, identificação. Assinar, criar um nome. Né? Qual é a ação que tu fez? Não, qual é o nome que tu botou na peça? Coloquei consignação em pagamento. Cumulada com obrigação de fazer. Mas não teria motivo para zerar. Eu coloquei entre parênteses, eu coloquei retirada do nome da inspeção. E zerar a peça. E eu coloquei tudo. E tu olhou e não dizia no espelho identificação? Nada, não tem nada, só tem 0, 0, 0, 0, 0, 0. Não, se foi assim é porque eles consideram o erro da peça. Porque identificação, ele escreve identificação entre parênteses. Eles escrevem. Sim. Eles botaram identificação para ti? Foi, provavelmente. Mas tu já viu no site se não está escrito identificação? Mas aí que está. Vamos lá, tratando dos requisitos. A questão da antecipação de tutela é uma questão preocupante. Primeiro, porque muitos fizeram e eles não pontuaram. E segundo, porque alguns não fizeram. É. Mas zeraram? Mas é o 273. Ah, isso é diferente, né? Tu especificou? Então é o seguinte. Porque a antecipação valia 0,60. Depois ela valia... E depois... Não, eles cobravam adiante ainda aqui, ó. No pedido, antecipação de novo mais 0,30. Depois, para confirmar, valia 0,20. Então, valeu 1,1. Botou no pedido? Mas daí o teu caso é mais fácil. Aí que eles não viram, eles corrigiram assim, ó. Eu entendo. Vamos lá, gente. Depois vocês se reúnem para conversar. Quem não pediu antecipação de tutela tem 2 argumentos para utilizar em recurso. O primeiro, em momento nenhum se falou em urgência ou em motivo de urgência. Porque a antecipação requer o quê? Uma grave lesão ou de difícil separação. E a urgência. Ele ficou 1 ano com o nome dele inscrito. Né? E ele não tinha uma urgência de fazer isso daí, tanto que ele foi lá e... Ele não foi tirar o nome porque ele tinha urgência, ele foi tirar o nome porque ele tinha dinheiro. Isso é outra coisa. E segundo, no padrão de respostas, não sei se vocês notaram, não é o espelho. Espelho é o quadrinho esse. No padrão de respostas, eles falam assim, ó, a peça é cabível uma consignação, atendendo os requisitos, abordar fato, relação jurídica, deverá requerer a quantia de depósito para a citação. E o próprio padrão elaborado por eles não traz a antecipação de tutela. Ou seja, porque o padrão é uma espécie de resposta. Aí no espelho os bonitos fizeram o quê? Vamos meter uma antecipação aí. Então quem trabalhou sem antecipação deve fundamentar o recurso no padrão de respostas. E sustentar que o padrão de respostas ele foi feito com acerto na medida em que não existe no problema qualquer situação que denote urgência.
Não, aliás, pela inércia dele. Não, e ele não está pagando porque ele quer. Ele está pagando porque ele tem dinheiro. Tô com pressa. É porque ele tem dinheiro, casualmente. Está feliz. Está ótimo. Eu digo para vocês, a história da tutela mandamental, claro que existiu uma mistura, mas a própria banca já aceitou trocentos anos antes em outras peças do 461. Claro! Claro! Não, pelo menos, mas aí é muito mais fácil. Se, por exemplo, o caso do colega, ele botou o pedido de antecipação sem o artigo, do 0,60 tu perde só 0,15. Mas eles deram 0 para várias pessoas que botaram o artigo. Mas quem fez pelo 461 deve tratar normalmente como um tipo de tutela de obrigação de fazer, nem comentar a fungibilidade. Assim, ó, e deve mencionar como já foi aceito em vários exames antes, porque já foi aceito naquele do home care, foi aceito 273, 461, em todos eles. Ou eles botavam, pela primeira vez eles não botam. Então não tem que ir até o fim. E no teu caso, principalmente, que é peça, né? Se é que eles zeraram por esse motivo que eles acharam que... Mas o teu caso não é o primeiro que eu vejo. Teve uma pessoa que fez consignação em pagamento acumulado com ação declaratória de inexistência de débito. Zeraram também. Eles não queriam... O teu tem. Porque, na verdade, a tua acumulação é para tutela de tirar o nome, né? A tua não teria nenhum problema. Não tem problema. Não, o teu é mais fácil. Quem botou 461, tudo bem. Agora, quem não botou, quem não tratou do assunto, vai dizer que não era caso de pedir tutela antecipada, por quê? Porque não tem urgência e o próprio padrão demonstrou que não tinha urgência. Só que para não ficar pesado, vocês olhem como é que vocês vão fazer. Vocês não vão pedir assim a pontuação 1.1 de não ter posto. E quando a gente faz recurso, a gente bota assim, ó. Da peça, ponto 1. No que se refere à comarca. O fulano botou isso, entenderam? Vocês vão fazer item por item. O primeiro requisito é tal, o segundo é tal. Claro, vocês só vão defender os requisitos que vocês não... Então, por exemplo, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5... É o quinto requisito. O candidato não colocou da antecipação de tutela, uma vez que o padrão de respostas, inclusive, confirma. Aí bota a culpa no padrão. Vai. Não tem urgência. Aí tu vai pedir a pontuação porque não parece uma coisa tão grande, entenderam? Aí no final tu vai dizer assim requer, por exemplo, tô somando tudo. 3.5. Mas vai botar lá embaixo. Mas vai botar para eles cada um, entenderam? Para quê? Esse daqui, tá bom, esse daqui é aquele da antecipação que deu problema, de repente o negócio vai. Agora, se dizer assim, como ele não fez a antecipação, ele errou aqui, aí não, aí fica muita pontuação. E, por exemplo, teve gente que eu já vi, que não pediu antecipação, mas que pediu para, no fim da demanda, retirar o nome da SPC Serasa. Aí vai dizer, ele pediu para retirar o nome, sim. Vai colocar como se tivesse feito o pedido. E vai defender a questão de não ter aberto o tópico da antecipação de tutela. Porque já vai defender que não era urgente. Mas no pedido nem vai voltar isso. No pedido vai dizer assim, ele pediu sim para retirar o nome. E não importa se 273 ou 461. E não importa se fez ou não. Eu digo para vocês, o pedir ou não pedir é indiferente aqui. Era bem diferente. Ele não tinha nada de importante para fazer. Então, tanto não era indiferente que o próprio padrão não trazia, né? O padrão não fala. Tem vezes que se tu pontuou, tu vai pedir a majoração e às vezes tu vai pedir a nota integral. Aí assim, ó, e se eu não quero me comprometer porque eu sei que eu errei e não fiz exatamente como eu ter feito? Vocês vão pedir a majoração sem dizer uma nota. Daí eu conheci o clássico do juiz esperneante mesmo. Daí, né? Por exemplo, vamos imaginar aqui fundamentos do 890 ao 900... ou CC 334 a 345. É porque eles botaram A900. É para quem botou, por exemplo, 890 e seguintes. Aí pontuou.
E pontuou. Ela pontuou. Olha o caso da colega, vocês podem aproveitar isso. Ela que botou 890 e o 334, que são os dois mais importantes. Então, assim, considerando que a candidata colocou 890 e 334 são os mais importantes, inclusive no espelho, sendo mencionado expressamente, requer no mínimo 0,10 do 0,20. E pontuou? Quem botou os seguintes pontuou. Pontuou? Não, mas daí tu nem toca nesse tópico aí, né? Pula. Não tem, eles não podem diminuir. Não pode. É proibido reformar simpédios, né? Aliás, diminuir seria assim, corrigimos mal mesmo. Dá elas por elas. Primeiro tópico, eu vou dizer para vocês, não tem como salvar. Quem botou Rio de Janeiro, botou. Quem não botou, errou, né? Botou vara cível. E aí eles te deram quanto? Até cabe recurso, tu vai dizer assim, não botou vara cível por não conhecer a Organização Judiciária do Rio de Janeiro. Né? Vai saber se tem uma vara de consignação e pagamento. Não pode. Não, considerando que ele pode até usar o argumento. Considerando que é uma prova unificada, não se sabe a Organização Judiciária dos Estados, né? Vai recorrer por aí. Depois, polo ativo e passivo. Alguém errou? Não, né? A qualificação, acho que eles nem olharam dessa vez, né? Passou batidaço. Agora, fundamentos legais. Eu achei um sarro. 890 a 900, 334 a 345. E a simples menção dos artigos não pontua. Então o que pontua se nem eles botaram nada? Tanto pontua que vocês botaram os seguintes e pontuaram. É que como eles escrevem sempre isso, a mera indicação de artigo não pontua, eles vão vamos botar de novo. Viu só? Eu conheço um caso que a pessoa não botou o valor da causa, eles deram o máximo. Juro, tá comigo a prova. A pessoa não botou o valor da causa. Bum, 0,10. Pra te ver o que é a pressa desse pessoal. A loucura. Vai, bota. Mas deu ou não deu? Deu. Foi. Mas daí vai muito do coração da pessoa que tá corrigindo, né? Que na pressa uns ralam, na pressa uns não ralam. Requisito a requisito. Esse que é o trabalhoso. Não, é uma tela em branco. Tu vai fazer, sempre, claro, tu não pode fazer recurso igual dos outros. Recurso igual não é corrigido. É que eu vejo que às vezes tem um pessoal super altruísta que vai lá pro Facebook ou no site, o professor disponibilizou um recurso. FGV, está escrito no edital. Recursos iguais não serão corrigidos. Cada um tem que fazer... Aliás, eu peguei essa mania até na faculdade. Quer recorrer? Quero. Manuscrito individual. Igual não, porque daí a pessoa nem faz a sua copia. Então, olha aqui, vocês vão fazer assim. Ao excelentíssimo senhor examinador do exame de ordem, ou vocês vão chamar excelentíssimo examinador, ou respeitável banca. Enfim, vocês vão se denominar como nesse recurso? Vocês vão ser chamados ou de recorrente, sempre no masculino, ou examinando. Até mesmo o candidato, né? Sempre no masculino. Sempre. E como é que eu vou começar? Aí não pode ter um estilo fixo, cada um vai começar de uma maneira.
Mas, por exemplo, o examinando, com todo o respeito, vem perante esta banca recorrer da peça pelo que passa a expor. Aí vocês vão botar lá, no quesito, vamos imaginar, 5. Aí vocês vão dizer que trata da antecipação de tutela. Vocês têm que sempre dizer o que é, porque eles não estão numerados. Às vezes eles numeram, às vezes não numeram. Entenderam? Que trata da antecipação de tutela. Aí vocês vão colocar. Vamos imaginar, o candidato utilizou como fundamento o artigo 461 CPC, que está correto. Porém, zerou. Aí se eu botar, ainda que a peça traga uma obrigação de fazer, não obstante, esta banca sempre aceitou, em situação idêntica, o referido dispositivo, devendo ser atribuído o grau, olha o grau ali, o grau 0,45, vamos botar aqui, 0,45, pelo pedido de tutela de urgência, bem como 0,15 pelo artigo 461 CPC. Exatamente. Por isso que separa. Se for uma coisa assim que está bem... Eu sempre digo assim, quando é que eu menciono a linha, eu até transcrevo. Quando a coisa está muito certa. Entenderam? Se não, se fosse assim, a questão é não pontuar o tópico e eu abrir. Aí eu vou dizer, foi aberto o tópico de antecipação da linha tal, a linha tal, entenderam? Aí é outro caso. Aí não é a fundamentação errada. Aí é outro caso. Foi aberto da linha tal, a linha tal. Aí tu vai demonstrar para eles como pode ser visto por vossas senhorias. Aí eu dou. E se eu fiz uma coisa muito certa, eu pedi antecipação do 273. Aí tu vai dizer, pediu antecipação conforme consta. Aí abre aspas. Dizendo que, aí vai lá e bota realmente como está. Então são 3 situações. Uma é fazer diferente. Então o diferente não é um diferente muito certo, tu menciona. Eu fiz e eles não viram. Menciona a linha. Da linha tal a tal, exatamente como pedido. Outra coisa, eu fiz como eles queriam, e inclusive com o mesmo fundamento. Aí abre aspas. Aí abre aspas. Entenderam? Só que é claro, cada um de vocês tem que ter uma linguagem. Porque se todo mundo começar igual, pum, eles já não vão corrigir. Eles não vão. Então já sabem. Quem fez ali, artigo 890, 334, não botou todos, vai pedir o quê? Pelo menos 0,10. E quem botou 890 e seguintes, coloca assim, requer a pontuação integral. E pode mencionar, inclusive porque outras provas, se colocaram os seguintes, receberam a pontuação integral. Que eles têm que saber da isonomia. E eles se importam não, porque eles sabem que tem isso. Quando tem, não adianta forçar também, né? Não adianta forçar. Nenhum artigo.
Aí quem não colocou antecipação é o argumento de que o padrão não traz antecipação e não tem urgência na peça. Aí que eu falei, tu vai fazer agora por tópicos. Quando a gente chegar nesse tópico, vai pedir do tópico. No quesito 5 requer, né, 0,45 de dar antecipação, uma vez que não havia urgência, não pode ser exigido que não foi cobrado. Né? O próprio edital diz que é para fazer a peça de acordo com o que foi colocado no enunciado. Aí é diferente. Cada quesito tu pede dentro com a nota. Isso. Cada quesito tu faz dentro pedindo a nota. É que aí depende, né? Por exemplo, que nesse 890.334, a pessoa botou só o 890.334. Ele vai pedir no mínimo 0,10. Entenderam? Ah, tá, mas e naquele da antecipação de tutela? Vocês vão pedir 0,45 mais 0,15. Pode pedir, e às vezes tu não quer te comprometer porque tu sabe que tu fez uma coisa errada. Só isso aqui é errado, mas eu acho que eles podem ter valorizado e tu pede majoração. E deixa o critério deles daí, né? Agora, não, eu tenho certeza. Aí tu vai dizer que requer no mínimo tanto. Pode pedir majoração. Majoração. Esse daqui do 893.4 é um bom exemplo. Requer no mínimo 0,10. Não, aquilo ali nós já vamos comentar. Aquilo ali é o Circutiani. Porque, não é, né? Porque circo é uma coisa engraçada. Isso daí não tem, isso daí é... Eu fico muito chateada porque a pessoa que fez isso, ou ele nunca advogou, ou ele está criando pelo em ovo para ferrar vocês. Nunca advogou. Ele saiu direto da aula de veterinária e foi fazer o gabarito lá de vocês. Mas ele não fez direito, não pode. Que nem esse colega. O argumento é o mesmo, que tu não quis botar civil porque a organização judiciária de cada estado é legislação própria e, portanto, como a prova unificada, tu deixou de colocar. Mas que tu sabia o endereçamento e pede 0,10. Esse é juiz esperneante. Agora, quem tirou menos nota na fundamentação, esse daí pode comemorar. Porque dificilmente a pessoa não fez o que está aqui. Alguém tirou menos 0,60 aqui? Ó, isso é uma felicidade ímpar. A pessoa que está nessa condição tem que se atirar no chão. Claro! Porque todos vocês fizeram isso. Você, não, mas eu não fiz. Bom, mereceu mesmo. Né? Primeiro, a afirmação da existência da relação. Qualquer coisa idiota que a pessoa diga que o A passou o cheque para o B, deu. Porque qualquer um escreveu isso. Celebraram contra... Não te pontuaram. Quanto que te deram aí? Tá. É que era assim, eu não vou dar tudo, então vou tirar. Aí olha ali, ó. Existência de dívida pendente, interesse de quitá-la. Isso é o espírito da peça. A pessoa diz, porque tu está narrando a peça, existe uma dívida. E agora ele quer pagar. A pessoa mesmo não querendo, ela fez isso. Mas eu não queria botar isso, ele botou. E o terceiro, a não localização. A pessoa que fez os fatos, ela fez tudo isso. Assim, eu tirei 0,4, então esse é um caso fácil. É 0,20. Porque todo mundo fez isso daqui. Ninguém fez consciente, pode ser. Ou fez, mas ninguém deixou de fazer. Aqui a pessoa que não botou isso daqui, então ela não fez fatos. Ela foi pro direito direto, depois pedido, isso acabou. Então essa daqui já sabe, em algum momento fizeram. Aí vem o quinto requisito. Já sabem, antecipação. Já estou dizendo para vocês. Quem fez como eles queriam vai dizer da linha tal a linha tal. Mencionou o artigo 273, na linha tal, abre aspas. Tá, não é meu caso. Eu usei 461. É que nem está no quadro. Usou, também vale, mas abriu o tópico. Então, por exemplo, quem fez e usou 461 vai pedir no mínimo 045, que é da própria tutela antecipada. O fundamento que foi diferente. Eles pedem ali demonstração do cumprimento dos requisitos de antecipação. Mas o que é o cumprimento dos requisitos?
Aí, vocês vão ter que dizer, quem abrir o tópico vai dizer assim, ó, os requisitos são, né, a necessidade dele de quitar a dívida. E a urgência em limpar o nome dele, que em lugar nenhum consta, mas tudo bem. Eu botei assim, ó, requer a exclusão do nome do cadastro. Mas nos pedidos? Aí tem que... É que a prova inequívoca seria o quê? A prova inequívoca. Não, mas a prova inequívoca da antecipação de tutela, o que seria? O nome dele sujo no SPC Serasa. E o que seria a urgência? Ele quer limpar. Mas aí quem não fez, no caso, ganha nessa demonstração e lá no item 3, na concessão da antecipação. Também. São pontuações distintas. E quem não colocou vai dizer o quê? Não foi colocado. Aí inclusive, tem que questionar a banca. Cadê a urgência? Cadê o manifesto, intuito protelatório? A pessoa simplesmente se mudou. Só isso. Então vai pedir pelo menos 045. Agora vocês estão notando... mas uma coisa é pedir, outra coisa é levar. Não, mas é verdade, né? Eles acabam sempre majorando. Às vezes não o suficiente. Né? Às vezes eles majoram um ponto, mas a pessoa precisa de 1,10. Mas essa banca é uma banca flexível, nesse sentido. Agora que veio o drama todo. Primeiro que eles inverteram tudo e vocês notaram que toda a pontuação restante é pedido. Olha ali, eu faço uma conta comigo. 1,20, 1,30, 1,40. 1,80 é a peça. E o resto é pedido. Quando eu falei para vocês assim, gente, eles adoram os pedidos, eu não pensei que era tanto, nem eu pensei. 2, 2,5, mas não toda a pontuação. Vamos lá. Pedidos. Depósito da quantia devida. Não, o primeiro que eles botam é depósito. Né? Mas é que eles não viram. Aí é o problema. Como é que vocês começam fazendo os pedidos? O primeiro que vocês fizeram, quem botou antecipação? Foi a antecipação primeiro. O segundo foi procedência. O terceiro foi o depósito. Né? E assim por diante. E aí qual é o problema? Eles estão olhando aqui, depósito seria o primeiro. Não achou? Se não achar logo em seguida, não acha mais. Tá aí agora que eu pedi. A coisa melhor que existe para quem vai fazer um recurso é quando tu fez o negócio e a banca não enxergou. O pior é quando tu fez errado e a banca te pontuou. Pronto, acabou. Eu pedi o depósito na linha tal. Então tu vai pedir? Não, é porque eles não viram mesmo. Quantos pedidos tu fez antes desse? Um grandinho? Tá. 0,30. Aqui, pelo amor de Deus, citação do réu, 0,10. Por edital, 0,10. Daí você não pedir por edital, bom, tu não vai recorrer disso, né? Porque óbvio que tinha que ser por edital. Tá, mas aí não tem como salvar, óbvio que não. Como é que tu vai citar o... Também achei que... Não, agora, essa terceira parte aqui que é ruim, né? Para levantar o depósito ou oferecer resposta. Tu pediu. Aí que tá. Tá, então quem pediu só para oferecer resposta vai pedir 0,5. Entenderam? Você tem que pedir. Tu pediu por edital ou não? Então tu vai pedir, olha. Então tu vai. Quem botou só. Que foi a maior parte de vocês o oferecer resposta, vai pedir 0,5. Mas o contestar ou oferecer resposta é a mesma coisa. Professora, na questão da qualificação,
edital. Pois é, mas daí na qualificação ali, o que colocava no endereçamento? Que se encontra o local incerto não sabido. Pois é, eu não coloquei. Eu coloquei dentro de parênteses só endereço, escrevi. Por isso tem esse endereço dentro de parênteses, ponto eu. É que a qualificação eles não olharam. Não olharam. Mas é que nesse caso já está afirmado que ele então está localizado. Não tem como não ter o edital. Aliás, eu sempre imaginei que o dia que caísse uma consignação, eu tinha certeza, ia cair uma consignação de um caso de edital. Sabe por quê? Foi. Porque se não for por edital, tu pode fazer essa judicial. Aí também não, que se ela fez consignação já está muito bom. Né? Mas são vários casos, né? São vários. Não, também vocês não podem excusar os erros de vocês, né, no curso. O erro foi lá da minha mãe que me induziu a fazer direito. Isso. Isso. Pode fazer, pode pedir para oficiar. É que vocês, entendi, vocês estão indo pela prática. Na prática, esses juízes nossos do Judiciário Gaúcho, eles mandam exaurir. Mas no artigo 231 diz que basta afirmar que a pessoa se mudou. É aí que eu falo, esquece a horrorosa da prática. Eles mandam a gente diligenciar, né? Oficie para isso, para aquilo e aquele outro. Esquece. Basta a minha afirmação de que ele não foi localizado e para o mundo da lei é edital. Que é o edital? Claro que não, porque está mais certo ainda. É que eles não sabem o que é o 231, inciso 2. Mas é claro que não sabe, a pessoa corrige não sabe. E pontuou? Tá vendo? Não, e ele botou 2 incisos ainda. E o 1 nem se aplica ali. E aí, ó, tu não pontuou, ele pontuou. Mas pra ver como tu tá certo, tá? Depois, a tutela antecipada. Quem pediu assim, ó, requer a retirada do nome, vai dizer que é antecipação de tutela. Diz. Isso. Vai dizer assim, ó, lá no inquisito 3 diz que é para pedir para a retirada do nome dele da SPC Serasa. Na linha tal, o candidato pediu, entretanto não pontuou. Claro. Porque ali diz, ó, pedir a retirada do nome. Tu vai dizer, ele pediu. Mas aí é que tá. Aqui tu vai fazer diferente. Tu não vai falar sobre a antecipação de tutela. Aqui tu vai dizer assim, ó, pediu a retirada do nome da SPC Serasa. Tá na linha tal. Pediu, mas não pontuou. Requer a pontuação. Aí tu vai mencionar igual como se fosse linha da peça. Vai te fazer. Sim. Porque era essa era a moral, né? Mas é claro, agora que eles vão pontuar em recurso. Agora, a procedência da ação. Bom, isso daí é normal. Agora, impossível. Conforme 2691, ninguém pede isso. Porque isso é redundante. Se é procedência, é o 2691. O que diz 2691? A ação vai ser procedente ou improcedente?
Tá, e como é que eu vou recorrer disso? Vocês vão escrever assim, ó. Prestem bem atenção, vocês vão escrever assim. Prestem atenção. A partir do momento que o candidato pediu a procedência da ação, o 2691, ele está inserido, porque o 2691 fala da procedência da ação. Justamente. E de mais a mais não é habitual se fundamentar a procedência, porque ela já é o objeto. Então teria o 015 conforme o 69. É, porque é uma repetição. E ainda o 020 da antecipação que não tem. Para confirmar a antecipação. O que vocês podem dizer é o seguinte. Dá para pedir o 020 e o 015 aqui. Dá para pedir. Só coisinha, ó. São duas coisas ali, ó. Para confirmar a antecipação. E extinguir a obrigação. Isso daqui é um exagero deles. Porque se tu pede a procedência da ação, aí tu diz assim, ó, para que seja aceito o pagamento, a consequência é extinguir. O que vocês escreveram procedência para quê? Confirmar de novo. Então, vocês vão pedir... Não interessa o objetivo de vocês. Vocês não precisam escrever assim, ó, declarar extinta a obrigação. Vocês podem ter colocado assim, ó, a antecipação para considerar o pagamento feito. Olha só como eu coloquei. Eu coloquei outro tópico, né? Na verdade, eu coloquei em cima. Eu coloquei que seja liberada a obrigação por discussão constitucional. Ó, liberado da obrigação é a mesma coisa que extinção da obrigação. Quitação da dívida é a mesma coisa. Às vezes não usa exatamente o mesmo termo. Mas vocês podem pedir 0,20 por ter pedido algo que tem o mesmo sentido. E aponta a linha, né? Diz a linha. Ah, não, mas daí não, só procedência não dá. Ah, não, aí procedência, quem botou procedência pelo menos 0,20. Ele levou 0,20. 0,20. Mas às vezes vocês colocaram assim, a procedência em um, extinção da obrigação no outro tópico, aí vai reunir na hora de fazer o recurso. É, tu vai dizer que são as consequências da extinção da obrigação. Mas eles fazem isso mesmo. Mas eles fazem isso. Aí depende do caso. Claro. Sempre vocês vão dizer a consequência da procedência com a retirada do nome é decorrente da extinção da obrigação. A confirmação. Todos os caminhos vão levar à extinção da obrigação. Agora, eu falei em sala de aula, né? Pedir condenação em custas valia uma coisa, honorários valia outra, né? Lembra que eu falo para vocês, não peçam sucumbência. É que eu só pedi sucumbência. Tá, quem pediu sucumbência vai dizer que dentro de sucumbência tem custas e honorários. Vai espernear, né? Mas era bom separar. É. É, tu vai defender que sucumbência tem os dois, né? É, detalhou um só, né? Mas dá para defender pela sucumbência. Que sucumbência é custas e honorários. Produção de provas, eles nem exigiram nada, né? Vocês viram, né? Não, eles botaram só genericamente aqui, ó. Protesto e produção de provas. Né? Esse aqui é prova documental. Ó, eles aceitaram de novo os dois, né? Indicação do pagamento de custos ou AJG. Aí eu esqueci. Bom, aí não leva, né? Agora aí aquilo que eu falo, ó.
Dividir a peça em fato, fundamento, pedido. Assim, mas eu não dividi assim. Eles aceitaram quem botou fato, direito e pedido também, né? Vocês viram, né? Mentira. Não te deram? E pontuou? Não, porque não está aqui. Tu botou como, tu que é o máximo? Qual foi a tua estrutura? Mas tu botou fato, direito e pedido ou fato, fundamento, pedido? Ó, fato, direito, pedido. E ganhou? Ele também, ele também. Acho que eles pegaram para marcar para vítima. Mas é melhor assim. É melhor. E tu vai mencionar todos, a grande parte dos colegas fizeram fato, direito e pedido também. Não dá para entender por que eles fizeram isso contigo. Valor da causa. Era só, o artigo não precisava mencionar, tá aqui só por esporte. Valia 0,10. Quem botou o valor da causa recebeu mesmo sem mencionar o artigo, concordam? 0,20, aliás. Eles aceitaram qualquer valor. Tu botou o quê? Pontuou? Ele botou qualquer valor. Esqueceu? E local, data, assinatura e OAB. 0,10. Não pontuaram? Tu começou colocou local, data, assinatura. OAB. Ah, que daí o cara já nem leu o fim, né? Não, ele botou fato, direito e pedido e zerou, mas todo mundo botou fato, direito e pedido e pontuou. É. Pois é, e o resto da turma levou. Ela levou, ele ali de branco levou. Mas ali, ó, os dois colegas lado a lado levaram, ela levou, ele levou. Mas ele não deu? Tu não sabe nem o que ele te deu, né? Se ele... Não, o 0,25 do pedido e o 0,10 do fato. Ele me deu o 0,20 de fundamento. Mas ele é simples. Exatamente assim. O colega perguntou, mas é objetivo? Tem que ser objetivo até para que eles leiam. Porque se eles tiveram pouco tempo para corrigir as peças, eles terão menos no recurso. Sim. Não. 5 mil. É muito. É muito. Ah, não tem como saber. Mas diminui o número de pessoas agora, né? Não. Hoje em dia, na cultura do recurso, mais de 2/3 dentro com recurso. Aqui a gente não sabe quantos passaram ainda. Cogita-se 26%. De quantos mil? É que foi muito alta a aprovação da primeira, né? Dá muito alto. Eu nunca vi uma lista de Porto Alegre tão grande. Eu nunca vi uma lista de Porto Alegre tão grande como dessa vez. Eram páginas de Porto Alegre, vocês viram? Quantas? Um pouquinho mais, né? Porque tinha uns pedacinhos ainda. Eu não estou brincando. Eu nunca vi Porto Alegre com tanta aprovação.
Ou que o pessoal aqui está preparado. É. Mas é que assim, trabalhista diz que o pessoal foi muito mal, né? Diz que foi horrível. Diz que administrativo também foi péssimo. Em quê? Vai, trabalho, afundou. Penal foram bem, foram bem. Não, a peça estava boa, boa. As questões também estavam boas, a não ser a resposta. Vamos lá, questão 1. A questão 1, eu vou dizer para vocês. Quem não surtou, acertou. Eu sei que surtaram. Josué, que não tinha lugar para morar com a família, ocupou uma área de 500 metros. Ignorava a titularidade. Presta atenção. Se encontrava sem demarcação e aparentemente abandonado. Boa fé, está desenhado. Nele construiu uma casa, moradia, com 3 quartos. Furou um poço, plantou grama. E como não possuía outro imóvel, fixou residência com a mulher. Eles desenharam. E 5 filhos, por cerca de 2 anos, sem ser molestado. Matusalém, proprietário do imóvel, tomou conhecimento da juização de reintegração de posse, em face de Josué. Aí eles perguntam, na contestação, Josué poderia requerer a indenização por benfeitorias? Sim, porque a questão toda é a seguinte, ele está de boa fé ou de má fé? Ele está de boa fé e estava até abandonado o negócio. Sim, aparentemente. Porque, claro, o aparentemente significa que a grama estava grande, não tinha uma cerca, esse tipo de coisa, entenderam? E que nem alguém me disse assim, mas para mim não existe imóvel abandonado. Sempre tem um proprietário. Não, claro. Mas o abandonado no sentido de que a pessoa não cumpriu a função social. Então não adianta isso aqui discutir. Ele tem direito, sim, de indenização. Isso. Caso entenda que esteja de má fé, ele também tem direito para benfeitorias necessárias do artigo 220. Ele zerou. Ah, não, mas ele é para recorrer. E tem que dizer assim, ó. Não, mas ele tem que botar assim, o caso é no caso de uma apreciação judicial. Né? Mas a resposta foi dada corretamente. Sim. Vocês viram a resposta dele? Ele estava de má fé. Mas se tivesse de boa fé, ganhava, ia ganhar posição. Tu colocou a mesma coisa, mas tu inverteu a ordem. E aí não ganhei nada. 0,65, 0. Essa foi a maior surpresa para mim. Aí tu vê. Deixa assim. Sim. Sim. Ah, não, mas daí é mais fácil de recorrer. Aí é mais fácil. Eu acho mais fácil essa. Porque, na verdade, ele está só ponderando uma exceção. Não. É a ponderação. Não, essa aí não tem. Agora, olha ali, ó. Psss. Na contestação, ele poderia, então, pedir? Sim. Qual seria o prazo necessário para que pudesse arguir o campeão em seu favor? E qual espécie? A ele a posse mansa e pacífica do imóvel, 10 anos, 0,20. Ou seja, o prazo, 10 anos. Não, tu está indo pelo constitucional. Esse daqui é o extraordinário. Que não tem medida, entendeu? Não, é que eles botaram ali, ó. Qual a espécie? E aí tinha que escrever extraordinário. E era valia 0,30. Sim. Mas tá aqui, ó. 10 anos, porque de 15 passa para 10. Eu coloquei o artigo, coloquei que era extraordinário, eu só não coloquei os 10 anos. E não me contaram nada. Nada? Melhor? Muito melhor.
Não, mas é que o posse, mansa e pacífica não foi perguntado. O que eles perguntaram foi o seguinte, qual é o prazo? Não. Não, 0,2. Tu está na letra A agora. Não, porque na B, posse, mansa e pacífica por 10 anos. Os 10 anos equivalia a 0,20. Então tem que pedir. Depois, extraordinário, qual é o tipo? 0,30. E a fundamentação? 0,10. Então essa daí... Tá, mas se eu botei um, eles não pontuaram. Muito melhor, né? Agora, não precisava escrever posse, mansa e pacífica na segunda. Era na primeira, né? Boa fé. Sim, tranquilo. É que, na verdade, eu vou dizer pra vocês, se tu botou 10 anos e eles não te deram 0,20, tu tem que pedir 0,20. Ó, eu botei 10 anos, eles não me deram 0,20, tu tem que pedir 0,20. Porque a pergunta é qual é o prazo, não os requisitos. Mas tu botou o artigo certo? Daí não, aí tu ficou nos 15. Não, tu vai pedir igual. Tu vai dizer, o prazo é 15 anos. Vai dizer, a pergunta é qual é o prazo para uso capião. O prazo é 15 anos. No caso dele, é que baixa para 10. E botou o artigo? Ah, não, mas aí tu tem que pedir 0,60. Pede mais 30. Claro. São loucos. Agora essa daqui eles foram de maldade, né? É porque as pessoas não sabiam o que significava a palavra convolação. Porque a última pessoa que falou convolação morreu em 1900. Não tem, né? Conversão. Eu convivo com essa palavra, que eu tenho um cliente meu que ele fala convolação o dia inteiro. Tudo que ele fala convolar, convolação. E eu achava muito estranho, ele dizia assim, Letícia, não seria o caso de pedir uma convolação? Como esse cara fala tanto convolação? É uma palavra que para mim não é estranha. Mas esses dias eu falava com uma professora, ela disse assim, eu nunca tinha ouvido alguém falar convolação. E eles não sabiam o que é convolação. É que eles não sabiam o que era convolação. Eles não sabiam o que é convolação. Não tem. Porque não tem como convolar o judicial em extrajudicial. Ah, não, só um pouquinho, me dá aqui esse processinho que eu vou levar agora, lá o cara vai homologar. O que eu posso fazer é pedir a desistência e fazer o novo no extrajudicial. Mas convolação não tem como. Mas esse é o problema. Às vezes tu começa com um sim, o cara já nem termina de ler. 0. Mas aí que tá. Mas aí tu vai ter que recorrer disso, porque eles não leram. Então olha ali, ó. É possível convolação da ação de divórcio em divórcio em escritura pública? Como deve proceder para realizar o divórcio em cartório extrajudicial? Eram 2 perguntas. A primeira pergunta é, pode? Não pode. Por que não? Porque um procedimento ele não pode partir do judicial para o administrativo continuamente, entenderam? 0,35. Agora vem a segunda pergunta. E se eles pretendessem para a escritura pública, eles deveriam desistir da ação pelo 2678 e ingressar com a extrajudicial. Aí com base no 1124A do CPC. Mas o que é convolar? É converter. Isso não pode. Eu vou ter que acabar com um para começar outro. Porque não tem como levar do judicial para o administrativo, nem vice-versa. Agora, eles deram agora cuidado, hein?
Sempre que a banca bota ou é porque eles aceitam as duas respostas. Ou mesmo ingressar com a medida administrativa e comunicar ao juízo perante o qual tramita o divórcio e querer a extinção do processo. Por falta de interesse processual superveniente. Quer dizer, mais difícil a segunda resposta. O cara é sem vergonha. Vamos fazer essa judiciária, depois de conta para o juiz. E a B? Pô, gente, a B não podia errar. A B até minha mãe sabe. Quantos casais se divorciam e não fazem a partilha de bens para sacanear os outros? Ah, não, isso é de... Não, mas é que... Ó, a partilha dos bens comuns do casal não é requisito. Quantas pessoas fazem só divórcio e depois partilha? Aliás, ontem saiu uma decisão do STJ que eles aceitaram que o casal fizesse a partilha de bens casados. Eles inverteram a ordem, vocês viram essa? O casal casado quis fazer a partilha de bens. E mudaram o regime de casamento ainda. Ah, não, aí se a pessoa só errou o artigo ou não botou o artigo, ele tem que pedir 0,40. Não, aí ele só pede 0,10. Mas aí é o caso de transcrever a resposta certa, entenderam? Disse que podia fazer o divórcio sem a partilha. E a matéria é sumulada, né? Pede 0,40? Mas decorem isso para a vida. A partilha de bens agora, depois dessa do STJ de ontem, eu faço quando eu quiser. Até casado. Foi um caso aqui do Rio Grande do Sul de uma professora universitária. Ela pediu para mudar o regime de bens com o marido porque ele era um empresário pelo jeito meio obscuro. E aí ela pediu para trocar do regime da comunhão parcial para separação total e fazer a partilha de bens. Casados ainda, eles são super bem. Já pensaram nisso? Vamos fazer partilha de bens, hein? Casados. Vamos. Pode. Mas é que eles não estão... Primeiro, não é isso. Eles estão perguntando sobre partilha, não sobre divórcio. Sim, nesse caso aí, especificamente, tá. Mas no caso do 1575, você não pode casar antes de fazer a partilha de bens no casamento anterior. Olha, depois não existe óbice. Porque isso não tem nada a ver... É bens, não é dissolução, o ser solteiro, o poder casar de novo, entenderam? Não tem a ver. Essa daí, exato, não pode casar casado. Não, aí tu pede só o 0,40. Não, aí é melhor. Agora, essa questão aqui, sério, que saco, hein? A do Eduardo agora. Ah, que paciência, hein? Eu pulava no dia. Muito longa. Eu quero o artigo. Olha ali, ó. Essa daqui vocês já sabem. Você já tem 0,20 para pedir morto, né? O B2. Porque o B2 não foi perguntado. Ainda assim, continua responsável. Quem colocou não fala nada, mas quem não colocou não foi perguntado, não podendo ser descontado. É. Cadê? Aí eles botaram B2. Você diz assim, ó, primeiro que não existe B2, segundo que não foi perguntado, que foi respondido no B2. Mas é um absurdo. Agora, é claro, primeira pergunta. Com a saída de Eduardo, Ana poderá continuar residindo no imóvel locado? Quais providências? Aí valia 0,5. Ó, sim, Ana pode continuar no imóvel, na qualidade de sucessora do locatário, tendo em vista a dissolução da união estável
e que vivia com o Eduardo. 020 e 010. Muito bem. Ela pode continuar. Se diz que ela pode continuar, o continuar é prosseguir. Logo, quem colocou continuar, prosseguir, já matou o A2. Sim, porque o A2 diz, vai prosseguir. O A2 é o A1. Mas é exatamente. Não. Tu vai dizer assim, no caso do A2, o candidato escreveu que poderá prosseguir normalmente. Ou seja, está dizendo a mesma coisa. Aí você, mas e o artigo? Qual é o artigo que eles botaram ali? Parágrafo primeiro. Vocês vão pedir no máximo um desconto de 0,10 para o primeiro. Máximo. Porque quem colocou pode continuar, já botou automaticamente, né? Ninguém é idiota? Então, se falou continuar, deu, já era. Deslocações. Até eles nem perguntaram o procedimento ainda, né? Porque eles queriam a redundância do prosseguir automaticamente. Mas isso vocês vão recorrer. Na A1 eu coloquei o artigo 12 caput. Tá certo? E aí eles não voltaram. É que eles não sabem que caput é 12. Aí outra coisa. Todo mundo aqui que não levou o 05 porque levou o 03, porque o 02 ficou pelo A2, né? Que seria redundância. É isso. B. A partir do momento em que Eduardo deixou o seu lar, seu pai Rodrigo não ter mais interesse em continuar garantindo a locação, pode de alguma forma desvincular-se da fiança? Claro. B. Caso pretenda continuar não garantindo o contrato, pode exonerar-se. Desde que faça no prazo de 30 dias, recebendo notificação por ano, né, conforme o artigo 12 para a segunda lei do inquilinato. Fez isso daqui, respondeu. Eu ganhei 0,20. Eu não coloquei os 30 dias. Eu coloquei que ele poderia continuar com a fiança, comunicando o locador de sua exoneração conforme o artigo 2, parágrafo 2º. Mas quem não colocou o prazo de 120 dias, pode pedir, de 30 dias, pode pedir a pontuação, porque eles não perguntaram o prazo, né? No jus esperneandi. Agora, B2, o candidato não respondeu uma vez que não foi perguntado. Vai ter que escrever isso mesmo. E C, o que José poderia fazer para evitar que o contrato fique sem garantia? Aí vai lá e responde, poderia exigir que Ana, né, apresente uma nova modalidade de garantia, prazo de 30 dias sob pena de extinção, conforme o artigo 40, inciso 4. Nada? Mas não é da nova garantia, né? É que é uma maneira melhor de correção e de tirar ponto dos outros, né? E a 4 vocês já sabem. Se vocês quiserem, porque se vocês fizerem uma pressão grande em relação a 4, vocês têm chance de serem todos felizes. Não, eu sou a pessoa acomodada, quero ver a novela das 8, que é péssima. Lá na página, no site da OAB, o Conselho Federal, lá embaixo tem o linkzinho que diz fale conosco, ele vai entrar no e-mail e manda. Só e-mail. Pode se identificar que não tem nenhum problema. Não tem problema. Não, melhor. Desde que sejam pessoas interessadas, né? No e-mail você tem que dizer, venho por meio deste relatar o absurdo que aconteceu na última prova de civil, onde o gabarito está errado, conforme a STJ, sabendo da lisura da OAB, entendendo que o erro é da FGV, requer que sejam tomadas providências em relação à banca para que seja admitido agora em grau recursal administrativo, ou anulação ou correção pelo Código Civil.
E falar com todo mundo que vocês conhecem. E bombardear no Facebook. Quem é meu amigo, compartilha. Aí ninguém compartilha, perde todos os amigos. É, e quem não compartilhar, eu vou bloquear. Quem não compartilhar, eu vou bloquear. Por tópicos daí, né? Por tópicos, pra não pedir muito, né?